Fala galera, aula passada a gente conversou um pouquinho sobre o pertencimento, a ordem e o equilíbrio do comportamento humano e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o comportamento humano e eu vou entrar num assunto que chama o triângulo do drama. A gente tem aí na psicologia, os psicanalistas aí estudam uma coisa chamada o triângulo do drama, né? O que é o triângulo do drama? É a vítima. Existe uma vítima no triângulo do drama, existe um opressor no triângulo do drama e existe uma pessoa que é a salvadora. Vamos entender como tudo isso funciona, né? A gente tem aí a vítima, a gente tem o opressor e a gente tem a vítima, né? E a vítima nada mais é do que o opressor sem a coragem de ser opressor, né? Porque se ele tiver a chance, ele vai começar também a oprimir alguém, né? E muitas vezes a gente quer ser o salvador, né? A gente entra aí em histórias que a gente não tem nada a ver com essa história, mas a gente quer entrar na história do outro para salvar, e isso a gente acaba reforçando a postura de vítima da outra pessoa, né? Porque a vítima, ela acaba não querendo mudar a situação, ela acaba não querendo sair daquela situação, ela quer que o outro resolva aquela situação por ela, né? E sempre vai colocar a culpa no outro, né? Essa dinâmica ela vai acontecendo em todos os lugares que você faz parte aí, né? Na sua empresa, na sua família, até mesmo com seus amigos, e a gente deve tomar um cuidado tremendo para que a gente não entre nesse triângulo do drama, né? Acontece muito assim de uma família tem um dependente químico e a pessoa vai procurar ali num médico, num profissional. O filho sempre tem a mãe como a salvadora dele e geralmente, né, ele acusa aí as outras pessoas como culpadas, como apontando o dedo para. Geralmente é o pai, né, que quer forçar aquela pessoa a mudar a situação e a pessoa não quer, a pessoa quer que a salvadora salve ele daquele problema. A gente precisa fazer uma força enorme para a gente não ocupar nenhum desses lugares, né? Porque o vitimismo, ele acaba sendo uma birra do adulto. A gente, quando é bebezinho, a gente acaba chorando e os pais acabam fazendo sempre o que a gente precisa naquele momento. Mas quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente precisa ser cuidado. E a gente, quando adulto, a gente vai continuando com esse comportamento, né? A gente chora e o outro atende. E isso vai reforçando esse comportamento de vítima na gente. Então, os pais têm que ir cortando esse comportamento de birra, né? Eu sou pai de filho pequeno, quanto mais birra o meu filho faz, menos eu não posso ceder a essa birra, né? Porque isso vai reforçando o comportamento de vítima, vai reforçando, né? E eu, na clínica de fisioterapia, eu vivencio muito essa birra do adulto, né? E às vezes o adulto chega lá falando que está com muita dor nas costas e eu falo assim, você precisa fazer um fortalecimento, você precisa tomar tal suplemento, tal. Aí a pessoa chega na semana seguinte e fala assim, você fez o que eu te pedi? Eu sempre pergunto pro paciente assim, né? Você tomou o suplemento que eu falei para você tomar? Você fez aqueles exercícios que eu pedi para você fazer? E muitas vezes a pessoa, às vezes, quer até te desafiar, né? Quer confrontar, quer provar que aquilo que você está propondo para ela não, ela não quer sair daquela comportamento de vítima dela, né? E muitas vezes até a pessoa tem um ganho secundário com a doença e ela não quer sair desse comportamento de vítima, ela não quer solucionar o problema, porque ela sempre tem um ganho secundário com alguma doença que ela tem, que ela acaba tendo mais atenção das pessoas, ela acaba tendo um dia mais tranquilo de folga, sempre
toda doença tem um ganho secundário e ela não quer sair daquele comportamento de vítima, né? A birra do adulto faz a gente ficar parado no mesmo lugar. E para a gente avançar, a gente precisa parar com essa birra, né? Todo mundo sabe que quando precisa emagrecer, tem que fazer uma dieta, sabe o que tem que fazer, mas a gente acaba não fazendo, isso é um tipo de birra, né? Inclusive, é uma autocrítica aqui também que todo mundo faz um tipo de birra, mas a gente precisa sair desse tipo de comportamento, tá? Para que a gente possa avançar na vida, né? E dentro de nós, pessoal, a gente, saindo um pouquinho dessa teoria aí do triângulo do drama, a gente tem alguns comportamentos, né? Duas meta-emoções, assim, importantes que possam para que a gente haja na vida, para que a gente tenha, né, um mapa para a gente agir na vida, né? Uma das emoções é a angústia, né? A angústia é algo que nasce dentro da gente quando a gente não tem culpa do que aconteceu. Por exemplo, acontece alguma tragédia, algo que não dependeu muito de você, né? E a culpa é algo que dependeu de você, algo que foi realmente porque você fez que aconteceu, né? E a gente tem essas duas meta-emoções aí para fazer o equilíbrio dentro da gente. E a gente sempre tá nessa ou angústia ou angústia ou culpa, né? E a vítima é uma pessoa angustiada, né? Ela não quer participar da solução, ela não quer que aquela solução seja efetivada, porque senão ela sai dessa postura de coitadinha, né? E ao contrário também, né? A pessoa extremamente culpada, ela acha que ela pode controlar tudo e todos, né? E na verdade a gente sabe que não pode. A gente não consegue controlar tudo e a gente não consegue controlar todos. Então a gente tem que tentar ter esse equilíbrio na nossa vida, né? O equilíbrio da angústia e o equilíbrio da culpa, para a gente não cair nesse triângulo do drama, né? Porque o medo de arriscar faz parte também da nossa natureza, né? E o ato de ser salvador, ele é um ato até bem visto pela sociedade, né? Na verdade, a gente acaba estragando uma pessoa quando a gente é muito salvador demais, né? A gente precisa fazer a pessoa ter autorresponsabilidade, né? E a gente também precisa se policiar para que a gente tenha autorresponsabilidade, né? Porque o opressor, nesse triângulo do drama, as pessoas geralmente vão dando uma pancada nele, ele vai saindo dessa posição de opressor rapidamente, né? Ou ele é preso, ou as pessoas, né, são muito rancorosas com ele, e ele aí é uma parte assim do triângulo que acaba saindo mais rapidamente aí, né? Então vamos voltar lá para os homens das cavernas, da evolução do nosso cérebro, para a gente entender que a gente agora, pouco tempo, que a gente tem um córtex pré-frontal, né? A gente tem uma nova parte no nosso cérebro que a gente consegue antecipar as coisas, a gente consegue planejar as coisas, a gente consegue imaginar as coisas. Os seres humanos se diferem dos animais por conta disso, né? A gente fica pensando, né? Imaginando, a gente pode planejar, a gente pode imaginar, a gente pode antecipar, mas o problema de tudo isso é que a gente também pode ficar pensando em tudo que pode dar errado, né? Essa é a contrabalança do problema que a gente criou aí, tendo o córtex pré-frontal, né? A gente vive mais tenso, né? Porque a gente tem noção do tempo. Os animais, por exemplo, não têm noção do tempo, eles têm noção do espaço, por exemplo. O cachorro, ele tem noção do espaço, ele urina ali, né? Ele marca o território dele, né? Mas a gente tem essa noção que a gente é finito, né? Que a gente um dia vai morrer, né? Tem essa noção do tempo, o tempo passa
Para o cachorro, para o cavalo, eles não têm essa noção de, tipo assim, hoje é segunda-feira, né? Tal hora, tal dia. Isso é zero para eles. Para a gente já tem essa noção do tempo, né? E é como se dentro da gente vivesse um predador e uma presa, né? Por exemplo, os animais herbívoros, né, são presas, os cavalos, as zebras, os antílopes, eles são presas. Tanto é que o cavalo ele tem uma dificuldade de ser domado por conta disso, porque ele acha que você vai ser o predador dele, né? Então tem essa dificuldade, né? Já os felinos, eles e os lobos, eles são predadores. E a gente tem os dois dentro da gente. A gente tem o comportamento de presa dentro da gente e a gente tem o comportamento de predador, né? E o que acontece? Vamos explanar um pouquinho sobre isso, né? A presa, ela tem um pouco de medo da novidade, né? Ela acaba recuando, ela acaba tendo medo, mas o seu lado presa sabe que para a gente se alimentar, para a gente precisa arriscar, a gente precisa sair da toca, né? A gente precisa sair. E quando a gente se depara com o mundo, né, mudando tanto de situação, por exemplo, a gente teve essa pandemia que foi terrível para a gente, né? Mudou toda a nossa configuração mental, né? Uma parte nossa fica com muito medo do que pode acontecer, né? O lado predador, ele fica curioso apenas, mas a gente dá vazão a esse lado medo nosso, né? E a gente fica até desafiado, né? Porque ele sabe que existirão aí oportunidades muito boas, tem coisas muito boas, mas a gente precisa desprender, né? E como que a gente pode equilibrar tudo isso? Como que a gente pode fazer o equilíbrio, né? Porque ela presa, ela tem que confiar no nosso lado predador, porque senão a gente vai ficar intocado o tempo todo. E se a sua presa ela não confia no seu predador, ela não vai arriscar, ela não vai avançar o terreno, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer o nosso predador dentro da gente, tá? Uma das maneiras mais fáceis da gente fazer isso é a gente começar organizando a nossa vida, né? Quando a gente já começa arrumando o nosso quarto, aí a gente já vai ampliando tudo essa ordem, a nossa presa vai confiando mais no nosso predador, né? Uma frase boa que eu escutei aí do Paulo Vieira, né, assistindo um vídeo dele, que ele falou que a mulher dele chegou para ele e falou 3 frases, que essas frases ficaram na minha cabeça também e que você consegue fortalecer muito o seu lado predador com essas 3 frases, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se você começa a repetir isso para você diariamente, né? Você consegue arrumar seu quarto, você consegue jogar tudo que está quebrado fora, porque essas coisas acabam acumulando energias de escassez, energia de falta, energia ruim, né? E a gente consegue organizar a nossa vida e colocar o nosso lado predador, né? Mais alto falando aí, né? Com isso, a nossa presa, ela vai dando mais confiança, né, no nosso lado predador. E quanto mais forte for o nosso predador, mais fácil é da gente lidar com o mundo, mais fácil é da gente lidar com a vida, né? E a gente precisa sempre aprender a olhar a longo prazo, né? O importante é fazer escolhas que vai fazer a gente viver por mais tempo o jogo da nossa vida. E para que a gente também tenha vida de qualidade, né? Para isso a gente precisa ter bons valores, né? Por exemplo, a desonestidade ela vai fazer a gente ter menos qualidade de vida, né? Uma vida mais precária. Valores ruins faz a gente ter qualidade de vida ruim.
Então, outra frase bacana para a gente colocar aqui na nossa cabeça, né? Eu estudo muito programação neurolinguística, a gente fala dos filtros, né? Uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente para a gente fortalecer esse lado predador nosso, né? É uma frase assim, ou eu ganho, ou eu aprendo, né? Eu nunca perco, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo, né? E a gente precisa aprender com as escolhas erradas também que a gente fez na vida, né? Tirar lições, porque a gente dentro da nossa mente, a gente tem um mapa de todos os nossos valores, todas as nossas crenças, tudo que a gente vê, a maneira que a gente vê o mundo é o nosso mapa, né? E ter isso dentro do nosso mapa é uma ferramenta importantíssima para a gente fortalecer o nosso lado predador, para que a gente saiba lidar mais com a vida, ter uma visão a longo prazo, para que a gente aprenda a ter mais qualidade de vida, colocando o nosso lado predador aí, para que a gente saiba fazer melhores as escolhas da vida. É isso, galera. Próxima aula, vamos falar mais sobre comportamento humano e mais sobre as ansiedades, as angústias e tudo mais, para que a gente possa aprender um pouco mais a lidar com a vida. Vamos lá.